Foi. Tá, então vou me apresentar. Eu sou Ana Lúcia Mandelli de Marcilac, sou psicóloga de formação, fiz o mestrado lá na Psicologia Social Institucional e doutorado em Artes Visuais. E fiz residência no GHC, na Saúde da Família e Comunidade. Atualmente trabalho lá na Escola de Saúde Pública, né, na coordenação da ênfase saúde mental coletiva, e sou tutora também do Núcleo de Artes, que é algo que a residência lá da ESP tem. A gente gostaria de saber muito sobre a prática, esse movimento de desinstitucionalização que está acontecendo agora, mais ou menos essa tua prática, o que tu pensa sobre isso? Tá. O governo do estado atual, essa gestão, levou a fundo assim, a lei, né, da reforma psiquiátrica e colocou de fato, né, como uma estratégia dessa gestão acabar com o hospital psiquiátrico, né, porque pelo que a gente percebe, e bom, isso já é histórico, né, o hospital psiquiátrico ele tem uma função disciplinadora e segregadora, né, ele cria um nicho de cuidado, né, excluindo o usuário da sociedade e de certa forma às vezes culpabilizando, né, nesse mesmo gesto, como se o problema da loucura, da drogadição fosse só do usuário, né, desresponsabiliza a sociedade. O movimento da desinstitucionalização vem no sentido contrário, né? Vem pensar que o cuidado se dá no território, né? E que trancar, privar de liberdade não é cuidado, né? Então o que a gente vem preconizando é o cuidado e liberdade. Lá no Hospital Psiquiátrico de São Pedro esse movimento está muito intenso, né? Ainda que seja muito difícil, né? A gente tem que saber que isso não é fácil porque isso mexe com saberes, com poderes que estão instituídos há muito tempo, não é por acaso que surgiu um hospital psiquiátrico. Então também desmontar essa instituição é algo muito complexo, né? Até porque os usuários, por exemplo, no Hospital Psiquiátrico de São Pedro, que a gente tem ainda cerca de 250 moradores por aí que ainda estão, né, praticamente um lugar asilar, né, são pessoas que viveram a vida inteira lá. Bom, eles justamente por isso, eles foram privados da sua vida e viveram anos, 40 anos dentro daquele espaço. Então não é assim a gente chegar lá e dizer, agora é hora de sair. Né? A gente também tem, como a gente falava antes, de pactuar essas questões com os usuários, né? E ver, bom, para onde se vai, que cuidado vai se ter. E aí a importância das redes substitutivas, né? Se a gente não tiver rede, a gente não tem desinstitucionalização, né? A gente precisa ter rede para justamente fazer acontecer esse processo. A gente precisa ter profissionais capacitados. E, na verdade, a desinstitucionalização é uma mudança cultural, né? Porque a gente tem que poder pensar que a sociedade também vai ter que se haver com aquilo que ela produz, né? Que o louco, ele faz parte desse movimento social, né, de segregar o normal e o patológico, né, e que não é só o louco que é o doente, né, a sociedade tem um funcionamento e acaba colocando, focalizando como se fosse o louco. Produzindo. Exatamente, produzindo a loucura e criando uma culpabilização individual, quando isso é algo muito mais complexo. Então, na verdade, para que a gente tenha uma efetiva desinstitucionalização, a gente também tem que ter uma mudança cultural, né? A gente tem que ter uma mudança cultural do lugar, né? Que a gente vê o usuário, né, de saúde mental e, bom, da própria relação entre normal e patológico. Algo importante para a gente pensar, por exemplo, é esse projeto de lei agora que está para ser votado, né? Que é do deputado Osmar Terra, 7663, se não me engano, que prevê, por exemplo, a criação de um sistema paralelo ao SUS para cuidar das drogas, que preconiza a internação compulsória, né? E se a gente for pensar, bom, será que a desinstitucionalização é algo que está tão próximo? Aí a gente vê como tem disputas nesse campo, né? Um projeto de lei atual que, na verdade, está reforçando o manicômio. É um outro manicômio, né? Porque tu também colocar um usuário de drogas privado da liberdade de escolha de um tratamento ou recluso, né, uma comunidade terapêutica, bom, onde ele vai estar fora do seu contexto familiar, não é tratamento, né? Então a gente tem que pensar que esse é um campo de disputas e que a gente tem que estar a todo momento refletindo e podendo
fazer no cotidiano a desinstitucionalização, né? Que é uma tendência humana a gente querer institucionalizar, criar guetos, criar lógicas de saberes que deem conta, né, da vida e dos processos de saúde.